Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco deve anunciar aí mais 2 reforços aí contratados oficialmente. Vamos falar desses jogadores também, vamos falar da situação do novo centroavante do Vasco, hein? Quem será que vai ser o novo camisa 9 aí do nosso time? Vamos explicar melhor também como que está a situação aí do jogador Rossi, se ainda tem a possibilidade desse cara vir pro Vasco, será? Vamos explicar isso aí e também muito mais. O Vasco em busca de patrocinadores, hein? Mas antes já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. E para você ficar sempre por dentro de todas as notícias, novidades do Vascão, se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar sempre bem informado, porque aqui vamos trazer sempre notícias do Vasco para vocês. Pessoal, o Vasco aí que perdeu o patrocínio das lojas Havan, né? Se você não sabe, o Vasco não teve o seu contrato renovado, a parceria aí com a Havan, né? A loja não renovou o seu contrato, que se encerrou no último dia 31 de dezembro de 2021. E o Vasco já teria acertado com 2 patrocinadores. De acordo com o próprio site oficial do Vasco, foi divulgado que não houve renovação com a Havan, que já está fechado aí com 2 patrocinadores aí para vir estampar sua marca na camisa do Vasco. Alguns nomes foram especulados aí nos últimos dias, né? A gente trouxe aqui informações ontem do Magazine Luiza que teriam interesse em patrocinar o Vasco. Também teve um tempo atrás que falou da Rexona, que poderia vir também patrocinar o Vasco. Só que tudo isso foi especulações, né? A gente ainda não tem a certeza de qual será as empresas que irão patrocinar o Vasco. Em breve deve ter esse anúncio oficial aí da chegada de 2 empresas, 2 novos patrocinadores aí no Vasco. Deixe aí nos comentários quem você acha que pode ser esses patrocinadores. Você acha que o mais importante é a grana e não quem vai patrocinar o Vasco? Pessoal, agora vamos falar aí de coisa boa, de jogadores que devem chegar no Vasco. O Vasco hoje deve anunciar oficialmente a chegada de mais 2 reforços, né? A gente já falou aqui desses jogadores inúmeras vezes. O atacante Raniel, que já está no Rio de Janeiro, deverá ser confirmada hoje oficialmente a contratação desse jogador que chega aí vindo de empréstimo do Santos. Com um contrato até o final de 2022, o Vasco vai dividir os salários do atleta meio a meio com o clube da Baixada Santista. Deve arcar um pouco mais de 100 mil reais aí com os salários desse jogador. O outro jogador é o meio-campista Vitinho, vindo também de empréstimo aí do Corinthians, de um clube paulista, vindo aí a pedido talvez pelo Caso Brasil, com quem esse jogador já trabalhou lá no Corinthians e com aval do técnico Zé Ricardo. O jogador já está acertado com o Vasco já tem muito tempo, falta somente aí o acordo oficial e o Vasco anunciar oficialmente a contratação desse jogador, que deve acontecer hoje. De acordo com informações, o Vasco quer contratar logo esses jogadores para eles se juntarem aos jogadores que já estão no elenco vascaíno para iniciar a pré-temporada, né? O Vasco que perdeu 4 jogadores aí por conta do Covid-19, entre eles aí 2 reforços, né? O goleiro Thiago Rodrigues e também aí o zagueiro Luiz Cangá, que não escondeu a vontade de defender as cores do Vasco, disse que está muito feliz, só que infelizmente devido ao Covid-19 ele vai demorar um pouquinho para se apresentar no clube. A mesma coisa aí o Nenê e também aí o Riquelme, ambos também com Covid-19. Torcemos para a recuperação desses jogadores e que esses 2 reforços contratados chegam aí para ajudar o Vasco, né? O Raniel, que não é atacante de fazer muitos gols, você até pode ver aí os melhores momentos do jogador, até postei aqui no nosso canal aqui, o jogador não faz muitos gols, tem algumas jogadas plásticas, mas não é um goleador nato, não é aquele camisa 9. Na minha opinião, o Raniel é mais para ser um jogador para compor o elenco do que qualquer outra coisa. E sem falar também no histórico de lesões do jogador, né? Vamos ver se ele vai conseguir retomar sua carreira no Vasco. Chega aí de maneira bem parecida com o que foi alguns reforços contratados pelo Alexandre Pássaro, como o Michel, que vinha aí tentando se recuperar, reencontrar o seu futebol depois de um longo histórico de lesões vindo do Grêmio. Também aí o Zeca, que não se encontrava na carreira. Marquinhos Gabriel, que quando foi contratado pelo Vasco não entrava em campo há 4 meses, 4 ou 5 meses não entrava em campo. O Vasco trouxe esse jogador, também tinha um largo histórico de lesões, apesar dele ter jogado muito com a camisa do Vasco, mas no final o torcedor ficou muito insatisfeito com o Marquinhos Gabriel. E chega aí o Raniel dessa mesma maneira, né? Um jogador até jovem, mas com um longo histórico de lesões e poucos gols trazidos na mala, né? Vamos aguardar, ver se ele vai conseguir retomar sua carreira, assim como ele surgiu muito bem com a camisa do Cruzeiro aqui no Vasco, né? Outro jogador, Vitinho, é um total desconhecido, até porque tinha
tinha pouquíssimas oportunidades no Corinthians. Parece que é um jogador que tem talento, tem mais talento que alguns até mesmo da base do Vasco, e ele já também jogou nas categorias de base da seleção brasileira. Essas são as maiores informações desse atleta. Ele fazia parte do elenco aí profissional do Corinthians, mas não era tão utilizado pelo técnico Silvinho, e por isso o Corinthians buscou um novo clube aí para emprestar o atleta. Ele será jogador do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada essas duas contratações, tanto do Raniel e também do Vitinho, que devem ser confirmadas hoje oficialmente pelo Vasco. O Vasco segue em busca aí de um 9, né? O camisa 9, centroavante mesmo, fazedor de gols. E o Luiz Amarília está mais perto de fechar com o Vasco. Ele não teria se reapresentado aí na pré-temporada do Vélez. Pessoas ligadas ao jogador não escondem o desejo dele de jogar no Vasco. Ele só fala no Vasco, quer vir jogar no Vasco. E falta detalhes por parte do nosso clube para ser concretizado aí o empréstimo do Vélez desse jogador à Colina, né? O Luiz Amarília, jogador paraguaio, estava jogando na LDU de Quito na última temporada. Pode ser novo reforço do Vasco, e essa semana deve ser decisiva para essa contratação, não, porque a novela já está se arrastando há muito tempo. A mesma coisa aí o Pablo Magnin, jogador que teria renovado seu contrato com o Tigre, teve essa informação desmentida aí por alguns jornalistas. Ele não renovou seu contrato e ainda estuda essa proposta do Vasco. Atacante de 31 anos com passagem por clubes menores na Argentina, também por clubes pequenos na América do Sul, na América do Norte, se não me engano jogou no México também, e com certeza não é um jogador de primeiro escalão. Luiz Amarília já jogou em time grande, né? Jogou na LDU, time que sempre joga Libertadores, jogou nos Estados Unidos. O que detém os seus direitos é o Vélez, né, cara? A gente já conhece muito bem esses clubes aí. Acho que seria mais viável pro Vasco contratar o Luiz Amarília. Não que o Pablo Magnin seja um péssimo atacante, é um jogador realmente de segunda divisão. Ele é fazedor de gols, pode ser que dê certo também no Vasco, caso não dê certo o plano A aí com o Luiz Amarília, e quem sabe possa vir aí o Magnin pro Vasco, né? A gente espera a definição desses jogadores ainda essa semana. O torcedor também fica esperançoso quanto à situação do Rossi, né? Livre no mercado. O torcedor quer ver ele de todas as maneiras vestindo a camisa do Vasco. Só que até o momento, infelizmente, o Vasco não fez proposta oficial para esse jogador. Eu sou perguntado diariamente lá no meu Instagram, lá, pessoas perguntando sobre o Rossi. E o Rossi, cara, vai vir jogar no Vasco? Pô, cara, não sei, eu acho que não vai não, porque o Vasco não fez proposta, tá sem dinheiro, tá difícil, né, cara? E sem falar também aí da situação que muitos ainda me perguntam o Dedé já fechou com a Ponte Preta, cara, não tem chance nenhuma de vir jogar no Vasco. Ele é jogador do clube de Campinas e vai disputar o Paulistão aí na próxima temporada. O Vasco poderia muito bem ter contratado o Dedé, vacilou e feio mesmo para deixar ele ir para Ponte Preta, um rival direto aí, para tentar um acesso para a primeira divisão no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas até o momento, os dois nomes que estão aí em negociações um pouco mais avançadas com o Vasco é realmente aí o jogador Amarília e também aí o Pablo Magnin. Deixa aí nos comentários qual desses jogadores você gostaria de ver vestir na camisa do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado, tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.